Você sabe usar todos os sinais de pontuação de maneira correta, principalmente a vírgula? Se não, você vai ficar com a gente até o final desse vídeo, que hoje você aprende a usar todos os sinais de pontuação. Mas antes, vamos esperar o Mandela soltar a vinheta e a gente começa. Olá meninos e meninas, jovens do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e criei aqui esse canal Escreva Bem para a gente compartilhar uma série de conteúdos. E hoje a gente vai aprender a usar os sinais de pontuação. Isso mesmo, e já que eu estou exclamando, a gente vai começar por ele, o ponto de exclamação. Bom, o ponto de exclamação, gente, a gente usa quando a gente está dando ênfase, a gente está de maneira surpresa, a gente está de maneira feliz, contente ou muito nervoso. E, geralmente, você vai usar de maneira imperativa ou de maneira em que você está surpreso, ou seja, meu Deus, minha nossa, inscreva-se. Vejam só, olhem só as maneiras que nós podemos. Agora, se você quiser usar o sinal de interrogação, tá? Você tem que fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ser direta ou uma pergunta indireta. A pergunta direta, por exemplo, você quer saber o seguinte: quando que eu vou usar o sinal de interrogação? Pergunta direta. Já na pergunta de ordem indireta, será que eles preferem jornais ou revistas? Aí nós temos um caso de pergunta indireta. E, já que estamos dentro desse caso das perguntas de interrogação, você provavelmente é um daqueles, eu até sei usar os sinais de interrogação. O problema é usar os porquês. Então, hoje você vai aprender a usar os 4 tipos de porquês. Vamos lá? O porquê, aquele que vocês estão acostumados em todas as provas, ele é usado no início de frases interrogativas, atuando como sinônimo de por qual razão ou por qual motivo, como esse é o caso dessa frase. Por que você ainda não curtiu esse vídeo? Então aproveite, já curta esse vídeo, se inscreva logo aí para ver se a gente continua com esse conteúdo. Olhem esse segundo porquê. O segundo porquê, separado e com acento, ele só aparece no final das frases. Vamos ver o exemplo aí? Você ainda não se inscreveu no canal, por quê? Agora vem a resposta que eu espero de vocês aí. Porque esse porquê junto e sem acento é quando nós vamos explicar algo. Ele atua como sinônimo e pode também ser substituído por pois ou uma vez que, né? Porque ele é uma conjunção causal ou explicativa. Ainda não me inscrevi porque é a primeira vez que assisto ao Escreva Bem. E o porquê, aquele que você também pode usar na sua redação do Enem ou na sua redação de texto dissertativo argumentativo com o sentido de o motivo, a causa ou razão, é exatamente esse porquê, junto e com acento. Ele sempre deve estar acompanhado de um artigo, seja ele definido ou não, tudo bem? Aí nós temos esse exemplo. Agora sei o porquê de você ainda não ter se inscrito no canal. Bom, se agora você aprendeu a usar de vez os porquês, deixe o seu like aqui, aproveite e se inscreva no canal para você receber as notificações das próximas aulas que vão entrar aqui, as nossas lives de literatura e o programa Ver e Aprender, que eu também faço uma série de indicações de filmes, séries, documentários para aumentar o seu repertório sociocultural, beleza? Agora, dando continuidade, nós vamos aprender sobre o ponto. Esse é o mais tranquilo, né, gente? O ponto, ele é também conhecido como ponto final, porque o ponto final, ele é usado sempre no final de frases. Ponto e basta, beleza? E agora nós veremos o sinal de 2 pontos. Esse é também super tranquilo, porque ele é usado para enumeração ou para uma explicação. Vamos ver agora o caso da enumeração. As 4 operações básicas da matemática são adição, subtração, soma e divisão, beleza? Agora nós veremos o da explicação. Vamos ver? Olhem só. O problema da falta de doadores de sangue no Brasil é este: a falta de informação. Viram? Simples, tranquilo. Agora a gente vai para o próximo, que é as reticências. As reticências são muito tranquilas, porque elas dão ideia de sugestividade, elas dão ideia de vagacidade. E aí você pode repetir um elemento, dando continuidade a ele, ou você está simplesmente suprimindo uma ideia ou dando exemplos de continuidade. Vamos ver? Ela gosta de calças, botas, joias, livros e amores, tá certo? Nesse caso aí, esta reticência, ela está nos aparecendo de maneira que dê continuidade ao que ela gosta, ou seja, transfere para o leitor a possibilidade de completar a frase.
Entenderam aí? Mas você usando no texto dissertativo não é um local ideal para que você use as reticências, porque as reticências elas dão ideias imprecisas e no texto dissertativo você tem que ser assertivo. Agora, por exemplo, nós veremos sobre as aspas. Muito cuidado. Você, talvez assim como eu, tivesse o hábito de usar aspas simples e aspas duplas. Mas, para que nós possamos padronizar de vez, nós veremos agora somente as aspas duplas. As aspas podem ser usadas principalmente para citações de palavras estrangeiras. Nós já tivemos uma aula aqui sobre estrangeirismo, está aqui em cima para vocês assistirem. Mas também quando você vai citar obras ou você quer dar uma impressão maior, você quer dar uma tônica maior dentro da frase. Por exemplo, nessa frase aqui, ele se acha o bom. Estão vendo? Então, ela dá a ideia de percepção para você enfatizar uma mensagem, beleza? Agora, o parênteses, ele é muito tranquilo, porque ele é usado para você explicar algo ou para dar a justificativa de uma sigla. Vejam esses dois casos aqui. O funcionário, o mais mal-humorado que eu já vi, fez a reposição das peças. Ou neste caso, a ONU tem a missão de celebrar a paz entre os povos. Beleza? Super tranquilo. Agora nós vamos para o ponto e vírgula. Bem, o ponto e vírgula, ele carece de um pouco mais de atenção, porque ele é uma pausa um pouco maior do que a vírgula, mas tem uma pausa um pouco menor do que o ponto final. E já já a gente vai ver sobre a vírgula, aguente até o final, que lá você vai aprender a usar as vírgulas com garantia de precisão, beleza? Os empregados que não ganham bem reclamam, os patrões que não lucram reclamam igualmente. Agora a gente vai aprender a usar travessões. Os travessões comumente são usados em diálogos, mas para que você dê um respiro na sua redação, que você possa usar de maneira esteticamente bonita na sua redação, você vai poder usar agora o aposto, tá? Você vai poder usar dois travessões com o formato de aposto. Então, o primeiro exemplo, como eu já disse, ele é para usar principalmente em diálogos, mas o texto dissertativo, você disserta, você não dialoga, então esqueçam eles. E a gente foca principalmente nesse exemplo aqui agora. Maria, a funcionária da prefeitura, me aconselhou que fizéssemos assim. Perceberam como que o texto ficou mais fluido, o texto ficou mais tranquilo de se perceber que a explicação de quem é Maria, a funcionária da prefeitura, está separado por dois travessões. Essa é uma das características que você pode substituir a vírgula pelo travessão. E agora é que a gente aprende a usar as vírgulas. As vírgulas, muitas vezes as pessoas aprenderam que a vírgula é usada como um respiro do texto. Cuidado, isso não é necessariamente uma verdade. A vírgula é usada para separar palavras com a mesma função sintática, ou o aposto, ou o vocativo. No nosso caso, a gente vai esquecer o vocativo, pensando na redação, né? Porque o vocativo é quando você vai chamar, tá? Ei, Mandela, preste atenção aí, perceberam? Nesse caso, nós temos o vocativo. Mas, se você quiser separar elementos iguais com a mesma função sintática, tá? Nós podemos colocar lá na nossa proposta de intervenção. A gente precisa de colocar governo, sociedade e ONGs com a mesma ideia, com o mesmo propósito. Ou ainda, você vai colocar desta maneira: para resolvermos determinado problema, o governo federal, através do Ministério da Educação, deve propor iniciativas que fomentem a inclusão digital, beleza? Dessa maneira, vocês vão perceber que esses são os três casos em que se usa a vírgula. Mas é mais importante ainda, isso tem uma outra dica, cuidado com isso, não use vírgula para separar sujeito de predicado. Isso em hipótese nenhuma, nunca em hipótese nenhuma, use vírgula para separar sujeito de predicado, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você é novato nesse canal, não deixe de se inscrever para receber as próximas notificações. E até a próxima. Até mais. Valeu!